Oi pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Nathalie, moro no Japão há quase 4 anos com a minha família. Eu, Leandro, o meu filho de 12 anos, Davi, a Luísa de 6 e agora um bebezinho de 2 meses. É, Queria começar o vídeo hoje agradecendo aos 2.000 inscritos no canal. Ai, fiquei tão feliz! Eu ia fazer o vídeo, né, aqui, agradecendo os 1.000 inscritos, mas acabou que não deu tempo. Gente, olha esse bebê. Acho que eu tinha que prender o cabelo. Acabou que não deu tempo de agradecer os 1.000 inscritos e já estou agradecendo os 2.000, gente. Muito obrigada, fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada de coração, cada um de vocês que está aqui acompanhando, que está interagindo. Chegou muita gente nova, as pessoas estão comentando nos vídeos, estão também indo no Instagram conversar comigo e eu fiquei muito feliz mesmo, saber que vocês estão gostando e que eu vou continuar trazendo coisas bacanas do dia a dia daqui, informações que eu creio que sejam úteis. E eu espero que vocês continuem acompanhando a gente. E é isso, gente. Muito obrigada. Então vamos pro vídeo de hoje, né? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a adaptação escolar do Davi, que é meu filho de 12 anos. Quando nós chegamos aqui, o Davi tinha 9 anos. Ele fez 9 anos assim que chegou. E ele entrou na terceira série do Shogaku, que é a primeira etapa do fundamental aqui no Japão. Um pouco antes da gente chegar, nós começamos a ensinar para ele o hiragana e o katakana. Então ele já chegou aqui sabendo um pouco do hiragana e katakana e umas palavrinhas chaves, tipo obrigada, por favor, me ensine, palavrinhas poucas, né? Porque também a gente começou a ensinar ele muito em cima da hora de vir. O que foi um erro, tá? Se você pensa em vir para o Japão com seu filho, eu recomendo que você ensine o Nihongo, pelo menos uma boa parte, antes de vir para cá. Chegamos aqui, ele entrou na escola japonesa, aqui onde a gente mora não tem escola brasileira, então, e também era uma opção nossa, era uma convicção que a gente tinha de colocar numa escola japonesa, para ele realmente ter essa imersão na cultura japonesa, na língua, no país, sabe? Porque por mais que seja muito cômodo, né, para todos colocar numa escola brasileira, a gente optou por colocar numa escola japonesa desde sempre. Quando chegou aqui, nós compramos o material e arrumamos tudo. A escola não é a gente que escolhe, né? A gente vai na prefeitura, registra o nosso endereço e aí aparece a escola da região que você pode estudar. O Davi estuda aqui perto perto de casa e ele ia para a escola, ele ia ter que ir para a escola a pé, coisa que ele já não fazia. Por mais que lá no Brasil ele estudava numa escola perto de casa, ele sempre era levado, né? Até porque no Brasil não dá para ficar andando muito a pé mais. Mas enfim. Então isso já era uma das coisas que ele teria que se acostumar, né? Ir a pé para a escola todo dia. Claro que no começo a gente ensinava, a gente foi acompanhando ele e tudo, mas também era uma coisa se adaptar, né? Mas essa parte aí até que foi tranquila. Ele fala que cansa, né? Porque da nossa casa à escola dá quase 20 minutos, dá uns 15 minutos mais ou menos. Ele fala que cansa, mas que, né? Paciência, tá tudo certo. Agora, surgiram muitos questionamentos. Será que ele vai se adaptar? Será que ele vai ser maltratado? Será que ele vai sofrer bullying? Será que os professores vão ter paciência com ele? E tudo isso foi um questionamento antes da gente vir. E aqui também, depois que a gente veio, como começou as reuniões na escola, né, para introduzir ele na escola, os professores perguntavam, né, se ele entendia, se ele falava. E era tudo não, né? Não entende, não fala. E é como se ele foi simplesmente jogado dentro da escola. O que é um pouco ruim, um pouco triste. Estávamos animados para o primeiro dia. E aí o Davi foi para a escola. Estava super feliz, mas com vergonha também de um ambiente novo, pessoas novas, né? Tudo diferente. O Davi já é tímido por natureza. E numa escola nova, com pessoas novas,
Então ele acabou ficando mais tímido ainda, coitado. E hoje eu falo isso rindo, mas um dia eu já chorei. Davi foi para a escola. No começo foi novidade, porque acho que tinha um brasileiro só na escola dele, e ele foi o segundo. Na verdade, minto, ele foi o primeiro, e depois, logo depois, já entrou mais um. Então era novidade, os amiguinhos eram super curiosos, só que não conseguiam se comunicar, né? Eles até tentavam esperar passar o caminhão de lixo. Eles até tentavam se comunicar com o Davi, mas sem êxito, né? O Davi ficava super perdido, e como o Davi já é tímido, então ele meio que não, sabe, não tinha reação. A professora do Davi foi super paciente, né? Do primeiro, ele entrou na terceira série, ele pegou uma professora muito gentil. O pessoal da escola também tentava conversar com ele. Aí colocaram uma professora uma professora brasileira, né? Que ela fala japonês, para tentar ajudar ele também com aulas extras, para ele se introduzir, né? Nas matérias e tudo mais. Foi bom porque ele tinha companhia na escola, mas assim, falar que ele evoluiu o Nihongo dele de alguma forma, assim, não, quase nada, tipo, quase zero. Colocou essa professora para auxiliar, ela acabava auxiliando mais a gente nas reuniões, né? Porque toda reunião ela participava, e sempre que tinha dificuldade, tudo, eles marcavam reuniões periódicas, né? Para ver como o Davi estava se saindo, para ver qual estava o desenvolvimento dele, o que podia ser feito para melhorar. E o Davi no começo, no primeiro mês, era novidade, né? Então, o primeiro mês, como era novidade, ele estava empolgado até. Só que aí foi passando os dias, foi passando os meses, e aí ele foi caindo na realidade. Poxa, preciso aprender, né? Senão eu não vou conseguir me virar, não vou conseguir fazer nada. Começou a vir as notas, porque todo mês tem prova. Todo mês tem prova, avaliações. Aqui no Japão não reprova até o 9º ano, mas essas avaliações são muito importantes, né? E também há uma avaliação anual para ver o desempenho da criança, e essa avaliação é no país todo, para ver o desempenho das escolas. E o Davi estava indo muito mal nas provas, muito mal, porque as de Nihongo já tinha kanji, porque eles começam a aprender a kanji aqui desde o primeiro ano, e o Davi já entrou no terceiro. Então ele estava aprendendo, mas ele estava aprendendo os kanjis do terceiro ano. Essa professora de português, essa professora brasileira, ela tentava ensinar os kanjis do primeiro ano para ele, mas assim, não era muito significativo ainda, né? Até porque era um começo. Mas ele se esforçava em casa, sabe? Só que ele ficava muito para baixo, porque o Davi era acostumado a ter notas muito boas, sempre ter umas avaliações muito positivas. O Davi é incrível em matemática, e de repente, de 10, ele ir para 0 em matemática, 0 em Nihongo, 0 em estudo da sociedade, vida social e tudo, ciências. Então, foi desesperador, sabe? Para ele, foi desesperador pra gente. Bem no comecinho também, o professor agendou, porque aqui no Japão, eles periodicamente também fazem visita à sala de aula, né? Que é os pais ir para a escola assistir uma aula, né? Eles ficam atrás, as crianças ficam fazendo a aula normal, e os pais só veem como tá sendo. Eu fui numa dessas, e eu saí de lá chorando. Eu saí de lá chorando porque eu também não falo Nihongo. E eu me senti extremamente perdida. E ver o professor falando as coisas, sabe, para as crianças fazerem. E o meu filho completamente perdido. Ele não sabia, tipo assim, você precisa dobrar o papel. Ele não sabia. E ver ele nisso, eu vou chorar. Ver ele nisso me doeu até a alma, sabe? Vou tentar me segurar.
Mas ver ele passando por isso, sabe, me doeu até a alma. Me fez questionar mesmo se foi uma boa escolha ter vindo pra cá. Se foi justo com ele fazer isso, sabe? E eu saí de lá assim, atordoada. Eu falei assim, ele precisa de ajuda, ele precisa de ajuda. E aí, nós pegamos e contratamos professores particular para ele. Entramos em contato com algumas escolas. Ele começou a fazer com uma professora, mas passou um tempo, eu vi que não estava tendo evolução. O Davi, ele começou a regredir emocionalmente, ele começou a se fechar, ele começou a ter uns tiques. Ele teve algumas regressões comportamentais também. E aí acabou que a gente contratou essa professora, viu que não estava evoluindo, trocamos de professora, colocamos ele numa psicóloga também, colocamos ele com outra professora. Então foram assim, esse foi um dos motivos também de ter parado com o canal na época. Nós trocamos de professora com ele 3 vezes, a terceira foi a que mais deu certo pra gente, porque ela já era professora e ela era especializada nas matérias, sabe? Então, como a gente sabe que ele não tem tanta dificuldade com matemática, então a gente colocou ele nas outras matérias, tipo japonês, shakai, e ele aprendia Nihongo já com base nessas matérias, entendeu? Além disso, também foi uma preocupação nossa a questão do alimento, porque aqui a comida é diferente, né? Aqui a alimentação é bem, tipo, é peixe, coisa que a gente quase não comia no Brasil. Muito legume, muita verdura, é sopa, é leite junto com comida. Então, isso também é uma coisa que no começo, sabe, ele penou um pouco. E aqui, meio que é falta de educação, você deixar a comida, entendeu? Então, meio que as crianças são obrigadas a comer tudo. Só que, claro que no começo, os professores foram muito pacientes, assim, sabe? Com o Davi, sabia que ele estava, né, se adaptando. Então, assim, no começo ele não precisava comer tudo, né? Mas com o tempo, ele foi tomando gosto, sabe? No começo ele deu uma sofridinha com comida, mas depois ele foi tomando gosto pelo alimento. Hoje ele já come muito bem. Inclusive tem que falar para ele parar de comer, porque o bichinho come demais. Principalmente arroz. E aqui no Japão, né, é o país do arroz. Eles amam. Teve a questão dos amigos também. O Davi se sentiu muito sozinho, assim, em questão de amigos, né? Porque ele deixou os amigos dele do Brasil, ainda conversava um pouco na época por telefone, brincava junto, jogava, mas não era nada mais significativo, até porque a vida continua no Brasil, a vida continua aqui. Então os amigos do Brasil fizeram novos amigos, entraram numa escola diferente, então eles meio que se uniram lá, né? E os amigos daqui não tinha, porque não conseguia comunicar. Mas, graças a Deus, nós também conseguimos uns amigos brasileiros na época. E aí o Davi teve, né, um círculo de amizade, o que facilitou também, sabe? Para dar uma espairecida, lembrar um pouco da vida normal. Na escola, o Davi, ele, graças a Deus, não sofreu bullying. Deus foi muito bom com a gente, porque todo mundo foi super gente boa, foi super solícito, as crianças foram super receptivas, então nessa parte ele não sofreu, sabe? Ele não viu discriminação nenhuma. Tinha um menino lá, na verdade, que ele era meio atentado, mas é que ele pirraçava todo mundo mesmo, então não era algo específico com o Davi. Então, assim, de boa, né? Agora, teve um caso que eu vou contar, que fiquei muito grilada na época, mas não foi com aluno, foi com professor. Mas não era, isso aí já foi no 4º ano, no caso, né? Que daí já trocou o professor do Davi, aí deixou de ser uma mulher e passou a ser um velho. O Davi teve um dia que ele tava lanchando. Inclusive, esse professor, deixa eu falar antes de vir crítica, esse professor gostava muito do Davi e ele se esforçava muito para se comunicar com o Davi. Esse professor fez uns cards
escrita em português e em japonês, em Romandi, que é com a letra do alfabeto, né? Para que o Davi também soubesse se comunicar e ele também entendesse o Davi. E foi muito bom, porque o Davi ainda estava com dificuldade no segundo ano. E eles conseguiam se comunicar assim. Então ele foi muito gentil de fazer isso e esforçado, né, da parte do professor. Foi muito bacana. Só que esse professor teve um dia que o Davi tava lanchando e tinha mais um. E o Davi ainda, né, com aquela coisa de comer uma coisa estranha, tava comendo devagar até. Aí o menino mais devagar ainda. O professor falou pra ir logo, né, pra comer logo, porque já ia voltar o horário da aula, então já tava acabando o horário do lanche. O Davi deixou um pouco de uma comida que ele não gostava, nem lembro o que era na época. Aí o Davi ficou com receio de entregar sem ter terminado a comida. E aí ele ficou enrolando ali com aquela comida, enrolando. Quando ele levantou, que acabou o horário, o menino levantou também e foi levar o prato. Então levantou o menino e o Davi. O professor e o guri tava fazendo firula. O menino tava fazendo baderna, sabe assim? E o professor levantou e bateu na mesa e derrubou a cadeira. E tipo assim, super agressivo, sabe? E aí eu fiquei na época putaça, porque o Davi achou que era com ele. E aí, na época, marcamos reunião, fomos lá conversar com o professor. Porque, tipo assim, se o Davi, ele tá fazendo alguma coisa errada, você chama a atenção dele. Mas você não seja agressivo. Agressividade a gente não aceita, sabe? Com o nosso filho, até porque nem a gente é agressivo com o nosso filho. Então, outras pessoas também a gente não aceita. E não é que a gente os pais que batem em professor e briga com o professor, não, tá, gente? É porque a gente foi lá pra esclarecer. Por que aquela atitude agressiva? Tipo, acho que tem que ter respeito. Professor, a gente tem um respeito por professor acima de tudo, sabe? Na escola. Porque é ele que ensina e tudo mais. Só que eu acho também que tem que ter uma certa decência. E a agressão não é uma coisa, né, muito correta. Então, eu não sei se eu me fiz entender, mas eu não sou daqueles pais que, que vai lá e briga com o professor sabendo que o filho tá errado. Mas eu também quero que tenha ordem e decência, entendeu? E aí a gente foi lá conversar com o professor pediu desculpa, falou que não tinha sido com o Davi, que na verdade ele tinha ficado bravo com o outro menino que estava fazendo baderna, e ele pediu desculpa também, falou que mesmo que não tenha sido com o Davi, que ele agiu de forma errada, né? Aqui no Japão ninguém questiona professor, né? Professor, na verdade, é reverenciado, pelo óbvio, né? Porque eles ensinam. Eles que trazem o ensino pro teu filho. Então, só que isso aí foi uma infelicidade, né? De um dia que ele tava super estressado e acabou batendo na mesa e derrubando cadeira e tal. Mas aqui é quase impossível você ver alguém questionando o professor. Enfim, voltando. Tivemos esse episódio e tal, mas não era com o Davi, graças a Deus, porque isso aí, e na época, deixou um pouco o Davi com medo. E aí, quando ficou esclarecido que não foi com o Davi, então ele ficou mais tranquilo, sabe? Porque ele tinha ficado com medo do professor, achando que o professor, né, não gostava dele, alguma coisa assim, mas passou, graças a Deus. A partir daí, as coisas foram melhorando nesse segundo ano. O Davi foi aprendendo a língua, o Davi foi se adaptando, foi fazendo amizades. Foram 2 longos anos de adaptação. Não foi fácil. E isso que o Davi, ele é extremamente esforçado. Ele estuda muito. Ele chega da escola, ele faz a tarefa, ele estuda. Ele tinha curso extra. A gente, depois que passou essa época, a gente colocou ele no curso de inglês, colocou ele no curso de português também, para não se perder, né? Então o Davi, ele é muito esforçado. E os kanjis, ele sabe praticamente todos. Ele lê assim, ele vê uma placa assim na rua, ele vê qualquer coisa, qualquer documento, jornal, tudo. Ele lê tudo, ele entende tudo. Ele assiste as coisas em japonês. Hoje, na verdade, ele fala que ele pensa mais em japonês do que em português. Então ele tá bem inserido, assim, graças a Deus. Depois desses 2 anos tumultuosos, graças a Deus ele se adaptou.
sobre o atraso na matéria. Claro que o Davi deu uma regredida na matéria, mas nada que fosse significativo. Como aqui não reprova, né, como eu já disse, então, assim, não tinha esse pesar, né? Ele não reprovou, mas claro que com certeza algumas coisas ficaram perdidas com o tempo. Hoje o Davi ele já tá bem, então assim, hoje ele já meio que recuperou aquilo que se perdeu e tem coisa que não, tem coisa que vai ficar perdida e é isso aí, a gente tem que aceitar. Mas hoje nas avaliações anuais o Davi já vai super bem. Na verdade ele vai até melhor do que muitos japoneses, então isso é muito admirável, sabe? A gente o tempo inteiro elogia ele, o tempo inteiro incentiva ele e fala o quão ele cresceu, o quão ele se esforçou, ele foi determinado. E isso foi muito bom. Então, assim, gente, fica perdida a matéria e tal. Fica, não tem jeito. Não tem jeito, ele perdeu mesmo um tempo, mas não tem o que fazer. Passou. O ano passou, as matérias passaram. A única coisa que ele tinha de atrasado também e que ele consegue recuperar, que ele conseguiu recuperar, foi aprender os kanjis. Mas as matérias em si, de resto, não. Um outro negócio também que eu esqueci de falar é sobre as atividades. Aqui eles passam tarefa todos os dias. E também mandam tarefa nas férias. Então, meio que as férias não são férias. Nas férias longas de final de ano, de inverno, eles mandam um livro para a criança fazer de tarefa. E a criança tem que fazer. Como que o Davi fazia essas tarefas se ninguém sabia falar? Pois é, a gente colocava no Google Tradutor. Agora, mais pra frente, depois que saiu o chat GPT, a gente colocava no chat GPT, tipo, como ensinar, como... A gente não colocava para dar resposta, né? A gente colocava para ensinar até ele chegar à resposta. Mas a gente mesmo não sabia nada. Não conseguimos ajudar eles com as atividades. Antigamente ele mandava atividades sem fazer, quando o tradutor não dava muito certo. Teve vezes também de umas amigas nossas ajudar ele com a atividade. Então, assim, foi um processo meio tumultuoso. Não foi fácil. Mas ele se saiu bem. Mesmo que demorou 2 anos, o Davi se saiu muito bem. Comparado com outras crianças que estão aqui há muito mais tempo, tem crianças que não sabem ler kanji nenhum. Tem crianças que não sabem falar muito bem, não escrevem muito bem. E nessa parte nós estamos muito felizes com a evolução do Davi, porque ele conseguiu, sabe? Eu ia fazer esse vídeo com o Davi, né, para mim fazer alguns questionamentos com ele, mas como eu disse, ele é muito tímido, então ele não quis fazer. Aqui eles ensinam sobre a vida também. Não ensinam só matérias, tipo matemática, geografia, história. Eles ensinam sobre a vida. O que é muito interessante, porque a criança ela aprende a viver em sociedade. Ela aprende a resolver algumas burocracias. Eles ensinam a criança a costurar, a cozinhar e a respeitar o espaço do próximo, sabe? Então é muito bom. A gente está impressionado com o ensino daqui. A gente gosta bastante. Eu travei. Tinha uma senhorinha que desceu no prédio aqui na minha frente e ela ficou olhando, eu gravando. Acho que não é muito normal, né? A pessoa ficar gravando com um pau de selfie na mão. Ai, ai. Mas enfim, eu tô passando do lado de uma escola aqui. Não é a escola do Davi, é outra. Olha lá. Dá pra escutar a gritaria das crianças. Olha lá, senhorinha. Ela que tava me vendo. Ela tava parada e ela tava segurando uns sacos de lixo. E ela ficou parada olhando pra mim, segurando um saco de lixo. Tipo, o que essa louca tá fazendo? Olha, tem alguns quitutes ali, hein? Delícia. A adaptação do Davi foi longa, foi sofrida, mas ele conseguiu, graças a Deus. O que nós fizemos para ajudar foi os cursos extras, foi as aulas extras, o tempo de ensino em casa, muita paciência, muito acolhimento. Não tem jeito, a criança vai sofrer. A criança, ela sofre com várias coisas, adaptação de alimentação, a ausência de amigos no começo, a língua diferente,
o horário, a carga horária é diferente, as matérias diferentes. Então, tipo, tudo a criança vai sofrer. Não tem jeito, infelizmente. Mas hoje ele é grato. Hoje, tipo, por mais que possa parecer que não, né? Tipo assim, ai, que povo louco. Como faz isso com a criança, e não sei o quê. Mas hoje ele é muito grato. Ele ama o Japão. Ele ama a cultura daqui, ele ama a comida daqui, ele ama a escola, os amigos. Hoje o Davi já entrou no 6º ano. Minto. Hoje ele tá no 7º ano, no Chugaku. Eu postei a cerimônia aí uns dias atrás. Então, ele tá super feliz nessa nova escola. Essa nova escola pode escolher um clube para participar, pode ser futebol, pode ser tênis, beisebol, basquete. E ele escolheu o tênis. Ele tá muito animado, muito empolgado, que é uma coisa que talvez ele não teria na escola que ele estava no Brasil. Mas ele tá super animado, super empolgado com a escola também em si. Agora começa a pegar mais pesado, né, o ensino. Porque para entrar num cocô é tipo que o ensino médio daqui. Não é obrigatório, tá? E não é todo mundo que consegue entrar, porque tem que fazer uma avaliação. E essa avaliação é muito difícil para entrar num cocô bom. Então, dependendo da profissão que a criança quer seguir e tudo, ele precisa estudar muito, tirar nota muito boa, ou seja, se esforçar. Então aqui nessa nova escola, tudo conta. Se ele atrasa qualquer documento, se ele atrasa qualquer tarefa, se ele chega tarde na escola, se ele... Então agora meio que começa a vida real, né? Que agora entrou na adolescência, então agora eles estão preparando para a fase adulta já, para a fase de trabalho. Desde a roupa, gente. Desde a roupa eles já começam a preparar a criança para a fase adulta. Porque agora o Davi tem que ir de terno para a escola, né? O uniforme é um terno. A roupa de esporte, que é diferente. E tem que estar alinhado todos os dias. Você tem que estar com a gravata, com a camisa passada, com o terno limpo. O tênis tem que ser um tênis tipo neutro. As meias tem que ser uma meia neutra. Nada assim, sabe? E tudo organizado. As dicas que eu dou para quem tá vindo com o filho ensine o Nihongo antes de vir, o quanto for possível, para que ele venha sabendo como se comunicar, como se virar, e para se tornar um pouco mais fácil, porque chegando aqui ele já vai ter muitas outras questões para enfrentar além da língua. Outra coisa que eu diria sempre mantenha seu filho instalado na realidade. Só que assim também, não tem como 100% você instalar ele na realidade, porque a gente mesmo falava pro nosso filho, né? Falava que ia ser difícil e tal. Mas claro que a gente nunca vai saber mostrar para eles, ou também pensar o quão difícil pode ser. Então, por mais que a gente fale assim, tenta instalar eles na realidade e tal, tudo, mas é difícil, porque a gente não consegue nem mensurar o quão vai ser difícil, ainda mais que a gente está animado, está empolgado com a mudança, as crianças também. Mas já é um ponto a baixar a expectativa deles. A vida é difícil, gente, desde sempre. Mas dá certo, dá certo. Eles se adaptam e depois que eles se adaptam é a coisa mais linda de ver, é a coisa mais admirável. E aí você começa a viver cada fase, sabe? Admirando cada vez mais, é uma vitória. Toda vez que acontece algum evento, alguma coisa na escola, ou que eu vejo meu filho lendo uma placa na rua, lendo algum recado, alguma coisa. Hoje o Davi é o nosso tradutor, até em médico, ele vai em médico com a gente, vai nas clínicas com a gente, vai em burocracias com a gente, prefeitura, tudo. E ele se vira, ele fala tudo pra gente. Tô procurando um rombinho aqui, que ficava aqui perto, mas eu achei que era numa rua e é em outra, mas agora eu tô indo lá. Vou comprar um matcha. Tô na missão, mora no Japão, tem que aprender a gostar de matcha, né? Tem que aprender a gostar de chá verde. Então, tô na missão. Hoje já é a segunda semana, então acho que já deu 15 dias. E uma hora vai. 15 dias. Eu achei que seria mais fácil igual o café, né? Porque o café é sem açúcar.
O café eu tomava com açúcar, eu levei uma semana para tirar o açúcar. E hoje em dia eu não suporto café com açúcar. Então, eu achava que era fácil gostar igual o café. Mas não tá sendo não. Porque tá no dia 15 e assim, tô tomando, tô comendo as coisas, mas mais ou menos, entendeu? Mais ou menos. E aqui, gente, tudo tem matcha. Tipo assim, tem um restaurante que só tem coisa de matcha. Tem uma patisserie que só tem coisa de matcha. Sorvete de matcha. Tudo de matcha. Doce de matcha. Bebida de matcha. Comida de matcha. Então, a gente tem que, né, viver a experiência completa. Vou mostrar aqui o combine pra vocês. Estou chegando. Esse aqui é o que tem perto da minha casa. Aqui tem bastante coisa diferente. Sempre tem novidade, viu? Nesses combines. Ó, o combine aqui é tipo um faz tudo. Ele fica 24 horas. Tem caixa, tem impressora para você imprimir foto. Dá para imprimir até ingresso de alguns festivais, algumas coisas. Da Disney, por exemplo. Ali naquele cantinho é para você mandar caixa, tipo devolução de mercadoria. Ó aqui meu chá. Ai, tá com um novo agora, da blusinha. Vou pegar ele. Esse aqui é uma blusinha que coloca que veste na garrafinha. Vou mostrar pra vocês. Ali, ó, tem uma área de café que é bem gostosa, assim. Você pega um cafezinho moído na hora, feitinho na hora. Aí aqui, ó, tem um monte de bebidas. Um monte, um monte, um monte, um monte. Tem umas pro calor, umas pro frio. Tem gelada, tem quente. Aí tem os cardzinhos. Gente, olha isso aqui, ó. Não pode mostrar, mas assim, fica assim, ó, livre para todo mundo ver, ó, tá vendo? Aqui eles não são meio... Aí tem aqui, ó, tem de tudo, gente. É uma conveniência completa. Eu adoro. Olha isso. Essa daqui, a Lawson, ela tem parceria com a Muji, que é uma lojinha super famosa aqui do Japão. Que eles têm um monte de coisa e tem essa estética bem clean, sabe? Vende muito e eles fazem muita coisa, maquiagem, produto de cabelo, de beleza, de limpeza, de tudo. Aí, e essa estética bonitinha. Isso aqui é febre no Japão, viu? Essa estética. Aqui o pessoal é bem basicão. Aqui tem produto de limpeza, tem coisa de higiene pessoal, tem uns snackzinhos gostosos, diferentes, tem uns bem esquisitos também. Tipo assim, um snack de, sei lá, cogumelo murcho. Tem snack de tudo. Até esse aqui que eu nem sei o que que é, tá vendo? Tem uns trem meio cabuloso. Olha os biscoitinhos do Japão, o jeito que é. Olha, aquele ali é de wasabi. Ai, deve ser uma maravilha, só que não. Aqui você paga conta também. Tem um senhorzinho olhando ali. Eu vou virar pra cá de novo pra mostrar. Ó, tem esses snackzinhos da própria Lawson, que é pra fabricação deles. Tem aqui a febre, né, que é o lamen. E as coisas... Esse aqui é pra aquele que faltou alguma coisa em casa, compra. Aí tem olha esse aqui, ó. Tipo, os snacks deles é tipo, sei lá, umas coisas meio diferentes. Aqui, ó, castanha, tem castanha. Os miojinhos, tem uns miojinhos diferentes. Falando nisso, olha isso aqui, gente. Ai, pelo amor de Deus. Ovo cozido já. Batata doce. O que é isso? Não sei, é uns tipos de carne. Olha esse tipo de snack. Eu acho que o pessoal compra pra pôr dentro de lamen, porque não é possível um trem desse. E os bebezinhos daqui do Japão comem muito isso aqui, ó. Eles comem muito esses biscoitinhos, uma gostosurinha. Daqui uns dias é o Pedro que vai comer. E mais lamen, né? Mais miojo. Aí aqui, ó, você pode fazer a sua comida. Você esquenta, você põe água quente no seu miojo, você esquenta. Aí tem a parte gelada, tem a parte de pães aqui, ó, rosquinhas. Inclusive tem uns pães e umas rosquinhas bem gostosas, mas nada se compara às padarias do Brasil, viu? Aí aqui você pode sentar, ó, pra comer tudo. Aí tem aqui as outras comidas também, ó, tudo comida pronta, gente. Fome você não passa, isso aqui fica aberto 24 horas. Esse aqui também é uma febre aqui, ó, tá vendo esse da Mamê aqui, esse? É um feijãozinho verde que eles são viciados. Ó os smoothies. Eu gosto desses smoothies, são bem gostosos. Agora, um trem aqui no Japão que é impressionante,
É isso aqui, ó, sorvete. Sempre tá lançando um diferente. Sempre tem coisa diferente. Olha isso aqui. Isso aqui é pros fitness, né? Olha lá, frango de tudo quanto é coisa. Olha essas linguiças diferentes. Meio estranho isso aí, eu não sei o que é. Mas enfim, vou mostrando. Olha isso. Fala sério, você comeria essas coisas? Snack de polvo, snack de lula. Tá aqui, vai tomar meu chá. Mas meu microfone ficou lá atrás, eu acho que vocês nem escutaram. Se não escutou, enfim, é isso aí, ó. Vou botar a camiseta na minha garrafa, porque é muito fofa. Isso é difícil. Tô sem unha. Ó. Olha que fofinha. Oi, tchau. Ah, gente, fala sério. Olha, isso é a coisa mais fofa. Não dou conta. Pode guardar coisinhas aqui depois, né? Fofinho. Vou dar pra Luísa. Ela vai ficar louca. Agora vamos parar de palhaçada e vamos tomar esse chá aqui. Hoje já desce bem mais fácil do que era a primeira vez. Então, pessoal, tomei meu chá, dei uma pausa, agora vamos voltar. A adaptação, ela não acontece do dia para a noite, né? Tem medo, tem insegurança, tem uns momentos difíceis, muito difíceis, mas também tem crescimento, amadurecimento, umas descobertas no processo. Ai, a tela tá virando. Eu quis gravar esse vídeo, gente, porque antes de eu vir para o Japão, eu procurei muitos relatos reais, sabe? Sobre os filhos, sobre como é essa adaptação na escola japonesa, e quase eu não encontrei vídeo falando sobre. E é mais essa parte emocional também que me preocupava bastante. Geralmente eu vi vídeos falando sobre o material, sobre como é a escola, sobre as coisas boas, mas assim, isso que eu queria, não. Então, assim, se você pensa em morar fora, se você pensa em migrar, tem filho crescendo entre duas culturas, seja aqui ou seja em outro país, aproveita o que você acha válido nesse vídeo e me conta aqui também nos comentários qual é o maior medo na adaptação da criança em outro país e se você ainda assim decidiria por mudar de país. A qualidade de vida que o Japão tem nos proporcionou, mais o amadurecimento, as oportunidades que os nossos filhos estão tendo acesso a uma nova língua, uma cultura que é admirável, e fora as outras coisas, né? Nossos filhos têm vivido coisas que a gente só sonhava e achava que seria impossível alcançar. Então, assim, faz tudo valer a pena. Mas é isso. Se você quer continuar acompanhando a nossa rotina mais de perto, eu falo também sobre a escola, posto algumas coisas do dia a dia mesmo, lá no meu Instagram. É só me acompanhar, vou deixar o arroba aqui embaixo, para você me seguir lá. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Agora eu vou dar uma corridinha leve para assustar o sedentarismo e voltar para casa. Um beijo, gente, e até a próxima. Tchau!